Vamos lá, gente, mais algumas questões. Concurso bom aqui, ó. Concurso da Cefaz, né? Auditor Fiscal do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Desenvolvimento de um produto. Verificou-se que não havia identificação de precedência entre algumas atividades antes do início das execuções. Então, ele está falando aqui das relações de precedência, ok. De acordo com o PMBOK, a representação das relações lógicas entre as atividades do projeto é obtida com. Então, ele está falando aqui de relações de precedência ou relações lógicas, né? Bom, pelos itens aqui a questão se tornou muito simples, né? Técnica Delphi, na verdade, a gente usa em diversas outras situações. A técnica Delphi, ela é parecida com o brainstorming, só que é um brainstorming anônimo, né? As pessoas não têm contato entre si, e aí você tem o gerente de projetos que faz as inquirições, né? Os questionamentos envolvendo diversas pessoas. Essas pessoas, a priori, elas não têm contato entre si. E aí o gerente de projetos, por exemplo, para identificar riscos, né? A técnica Delphi pode ser utilizada para identificar riscos. Então, por exemplo, ele questiona cada uma das pessoas envolvidas no processo sobre quais são os riscos do projeto. Daí, cada uma das pessoas, né, faz uma listagem da sua cabeça, inclusive sem influência uma das outras, e retorna isso para o gerente de projetos. O que o gerente de projetos vai fazer? Ele vai pegar o retorno que foi dado por cada um dos participantes, consolidar isso e depois devolver e fazer diversas rodadas, né? Quantas rodadas ele achar necessário, tá? Então, a técnica Delphi não é uma técnica que tem a ver com a construção do diagrama de rede. Quando a gente fala de relações de precedência ou relações lógicas, né? Modernamente a gente usa relações lógicas. O diagrama de rede que é o principal artefato relacionado aí com a técnica, tá? Então, técnica Delphi não é. EAP, gente, EAP tem a ver com escopo, tá? Essa história toda aqui de relações lógicas, relações de precedência, diagrama de rede, tudo isso é com foco na área de gerenciamento de tempo, ou, na verdade, gerenciamento do cronograma, né? É aquela história, como eu estudo o PMBOK há muitos anos, mais de uma década, eu ainda mantenho alguns vícios. O pessoal adora, né, quando muda a versão, achar que isso é erro, né? Como eu já vi esses termos mudando, né, de uma versão para outra várias vezes, né? Às vezes vai para um termo, depois aquele termo que era certo já não é mais e tal. Eu não estou nem aí, eu continuo usando o gerenciamento do tempo, tá? Mas, enfim, para os mais puritanos, atualmente gerenciamento do cronograma. Bom, de uma forma ou de outra, não é a letra B também, porque EAP fala de gerenciamento fala da EAP, né? Gerenciamento do escopo, diagrama de rede do cronograma. Acabei dando a resposta aqui, né? Sem perceber. Então, a resposta correta, diagrama de rede, que é a letra C. E as outras alternativas, olha, matriz de rastreabilidade de requisitos, isso aqui também é um tipo de saída de um dos processos da área de gerenciamento do escopo, basicamente o processo que trata da definição de requisitos, e linha de base do escopo também não, né? Ele facilitou porque ele trouxe vários itens, todos eles relacionados a escopo, ó. E falou aqui de uma técnica, que é a técnica Delphi, então deixou bem fácil para a gente. Item C é o item correto, tá bom? Então vamos lá para mais uma questão. À luz do COBIT, PMBOK versão 5, julgue o item. Conforme o PMBOK 5, os projetos de interesse negocial determinam as considerações estratégicas a serem adotadas pela organização e, consequentemente, orientam o seu planejamento estratégico, tá? Então ele está falando que projetos de interesse negocial orientam o plano estratégico da organização. Veja só, gente, lembra lá da pirâmide, né? Não é uma pirâmide financeira, a pirâmide da administração, né, de uma organização qualquer, que a gente sabe, a pirâmide ela possui 3 níveis. Esse nível maior
é o nível estratégico, onde as decisões, né, de mais alto nível são tomadas, né, o planejamento de longo prazo é feito, etc. A gente tem no nível mais baixo o conhecido nível operacional, inclusive, ó, projetos acontecem nesse nível, tá? A execução, o dia a dia de um projeto, ele acontece aqui nesse nível. E a gente tem no meio do caminho o nível tático, né? Que é aquele nível responsável por traduzir todas as diretrizes que são emanadas, né, da estratégia para os níveis mais baixos. Então, o fluxo decisório é esse daqui, tá? As decisões de alto nível são tomadas no nível estratégico e lá embaixo, né, o nível operacional vai simplesmente seguir essas decisões. Então, a gente tem aqui, quando a gente fala de estratégia, a gente tem a definição de diretrizes, a escolha de um nicho de mercado que vai ser em que a empresa vai atuar, a análise do cenário externo e do cenário interno, a definição de quais são, o que é valor para as partes interessadas, né? Esse valor para as partes interessadas ele é determinado de acordo com diversos critérios, né, de análise que são feitas nesse nível, a garantia de que vai existir recursos para que a operação aconteça. E nos níveis mais baixos, o que a gente, inclusive nesse nível aqui, acontece o que a gente chama de governança, tá? Já que a questão citou o COBIT, né? Embora o item não tenha muito a ver com COBIT, né? A governança acontece nesse nível. E nesse nível aqui inferior, acontece a gestão. O que a gestão vai fazer? A gestão não vai escolher direções, né? Ela vai seguir na direção que foi dada. A gestão, ela não vai se preocupar com garantir recursos para a operação. A gestão vai usar os recursos da melhor forma. Então, existe uma boa diferença entre o que acontece nos níveis mais altos da governança e o que acontece nos níveis mais baixos de gestão, tá? Uma coisa que nunca vai acontecer é você ter projetos, né, determinando como é que o planejamento vai acontecer, né? Os projetos não vão orientar o planejamento estratégico como o que está sendo falado nesse item. Na verdade, o planejamento estratégico é feito levando em consideração essas coisas que eu listei aqui e várias outras, né? A velha análise do cenário interno e externo e etc. Então, o nível estratégico ele não é orientado por nada. O nível estratégico ele orienta todo o resto que está abaixo, tá? E essa história de projeto negocial, gente, não existe isso, tá? Isso aqui foi só para confundir o aluno. Todo projeto, primeiro ele precisa definir o que é negocial. Essa expressão não existe, tá? Em nenhum dos frameworks, conjuntos de boas práticas e etc, tá? Projeto negocial. Todo projeto é negocial, né? Seja o que for, o que eles estão falando, porque todo projeto tem que ser relevante para a organização. Inclusive, essa é uma boa prática, né? Que a gente consolida no termo de abertura. O termo de abertura, ele possui lá, das principais informações do termo de abertura é justamente o business case, a justificativa do projeto, que é onde o patrocinador, né, de acordo com as diretrizes da estratégia, né, da alta gestão, determina qual é a importância daquele projeto para a organização. Então, o business case, ele define o porquê que o projeto vai começar. E todo projeto tem que ter um business case, ou seja, todo projeto é importante. Tá? Uma das coisas que se persegue em gestão de projetos é, na verdade, não começar projetos que não tenham a ver, né, que não sejam relevantes para que se cumpra alguma meta organizacional, e essas metas são definidas nos níveis mais altos, tá? No nível estratégico. Então, essa história de projeto de interesse negocial, ora, o que é isso? Todo projeto tem interesse para o negócio, né? É de interesse para o negócio, ou pelo menos deveria ser, e quando não é, isso é um erro que tem que se corrigir na metodologia de gestão de projetos da organização. Então, esse item, ele é claramente errado, tá bom? Vamos lá, mais uma questão aqui para terminar essa aula. No gerenciamento do escopo do projeto, segundo o PMBOK, então ele está falando aqui especificamente da área de gerenciamento do escopo, tá? Segundo o PMBOK, o processo cujo objetivo é permitir que a linha de base do escopo
seja gerenciada ao longo de todo o projeto por meio do monitoramento do escopo do projeto e do produto? Bom, ele é uma questão que trata da área de gerenciamento do escopo. Bom, e pelo que eu estou vendo aqui, todos os processos que ele trouxe são de gestão de escopo. Então, eu pretendi eliminar alguma coisa, mas não vai dar, né? Tudo escopo. Tudo bem, não tem problema. Aí, o que ele está falando? Olha, ele está falando de gerenciar a linha de base. O que a gente tem em qualquer situação de projeto, gente? A ideia é sempre sair de um ponto A, chegar a um ponto B, seguindo um plano. Esse plano eu faço antes de iniciar a minha jornada. Então, vamos supor que essa linha azul é o meu planejamento, então é uma abstração, né, que visa representar o meu planejamento. Quando a execução começa, o que é a execução? É começar a minha jornada, né, saindo do ponto A e pretendendo chegar no ponto B, seguindo, né, o que eu planejei, ou seja, caminhando sobre o meu planejamento. Então, caminhando sobre o meu planejamento significa cumprindo o escopo, né, dentro do cronograma, dentro do orçamento, com a qualidade que foi pretendida. Então, todas essas questões, né, o escopo, o tempo e etc., isso está nos meus planos. As linhas de base são o quê? O meu cronograma é uma linha de base, tá? O meu orçamento é uma linha de base. Tudo que determina o que eu pretendo fazer, né, o que eu planejei fazer, é linha de base, tá? Vamos entender assim, não é exatamente assim, na teoria a gente entra em muito mais detalhes, mas linha de base é uma representação daquilo que eu quero concretizar quando a execução começa, tá? E eu tenho sim linha de base em todas as áreas, beleza? Não é só escopo, tempo e custo que tem linha de base, não. Eu vejo muita gente errando isso aí, tá? Todas as áreas possuem linha de base. Essa linhazinha aqui, então, pontilhada, né, representa a minha execução. Então, basicamente, gente, o que é execução em um projeto? Execução em um projeto é cumprir o seu plano, beleza? E o que vem a ser o controle? Vamos escolher uma corzinha aqui para o controle. O controle significa que você vai ficar de olho, né, o tempo todo em duas coisas, tá? Você vai ficar de olho naquilo que está sendo executado e naquilo que você planejou executar, né? E basicamente essa é a ideia de controle, e por isso que se chama controle e monitoramento, tá? Monitoramento significa o quê? Você enxergar o tempo todo, né, o que está sendo feito. Isso é monitoramento. Eu monitoro dia a dia do meu projeto o que eu estou fazendo, ou seja, ficar de olho na execução, tá? E o controle significa o quê? Quando eu noto algum desvio entre o que eu planejei fazer e o que eu estou fazendo, eu tenho que tomar alguma atitude, tá? Essas atitudes de controle normalmente se subdividem em três coisas, tá? A minha atitude pode ser preventiva. Então, o controle, normalmente, ele gera ações preventivas, tá? Então, o seu monitoramento é tão bom que você verifica que, por exemplo, semana que vem, fulano de tal vai viajar, né? Uma viagem emergencial, né? A trabalho. Ou fulano saiu de licença, ou fulano ficou doente. Só que, em vez de você esperar o dia em que a pessoa vai trabalhar com você, né, para verificar o problema, o seu monitoramento tem um processo lá que faz com que você ou alguém a quem você delegou essa atividade ligue para as pessoas que semana que vem ou daqui a 15 dias, né, vão trabalhar no seu projeto e verifique com elas, confirme com elas se está tudo certo. E com isso você consegue identificar que não, né? Às vezes a pessoa fala, poxa, cara, eu vou ter que viajar semana que vem, meu chefe me mandou. Lembra lá da estrutura funcional, né? Em que as pessoas da equipe normalmente acabam tendo dois chefes, né? E aí, o que você vai fazer? Ação preventiva. Você fala, você vai viajar? Beleza, então eu tenho 15 dias aí para correr atrás de alguém para te substituir, tá? Quando isso não é possível, ou seja, o seu monitoramento não é tão bom assim, você pelo menos precisa notar um desvio depois que ele aconteceu. E quando você nota o desvio depois que ele aconteceu, ação corretiva, ou seja, você tem que de alguma forma retomar o caminho natural do projeto para voltar à linha de base, tá? E por último,
pode haver situações em que você nota um desvio que é irrecuperável. Então você está atrasado e não há mais como recuperar o atraso. Você vai ter que adiar a entrega do seu projeto. Você estourou o orçamento e não há mais como terminar dentro do orçamento. Você vai precisar de mais dinheiro. E por aí vai, tá? Em todas essas situações, a sua única saída é mudar o próprio plano. Ou seja, você vai ter que congelar aquela versão 1, você vai chamar o primeiro plano de versão 1, e aí você refaz um segundo planejamento e você chama isso de versão 2 do seu plano, tá? Você conserva a versão 1 do seu plano até para análise posterior do projeto e toma uma ação preventiva, mudança no plano, tá? Isso é o planejamento, né? Dizer o que você vai fazer. Execução é cumprir o seu plano. Controle e monitoramento é comparar o que você planejou com aquilo que está fazendo, visando ações preventivas, corretivas ou mudanças no próprio plano, tá? Dito isso, gente, o item ele claramente está falando de um processo de controle e monitoramento. Ele está falando aqui, olha, de permitir que a linha de base seja gerenciada ao longo, isso aqui é importante, tá? Ao longo de todo o projeto. Gerenciar a linha de base significa proteger a linha de base, tá? Ele fala gerenciar a linha de base por meio do monitoramento. Então, ele claramente está falando de um processo de controle e monitoramento. Então, primeira coisa, lembra que eu falei? Tabela 3.1, a versão 5 ainda, né? Era a tabela 3.1, ou na versão 6, que é a versão mais recente do Guia PMBOK, a tabela 1.4. Enfim, essa tabela que representa, né, que mostra todos os processos, grupos de processos e áreas, quando ela não te responde de cara uma questão, ela te ajuda muito a responder, tá? Aqui, se você já sabe que você está em busca de um processo de controle e monitoramento, você já elimina planejar o gerenciamento do escopo, criar a estrutura analítica e definir o escopo. Nada disso tem a ver com controle e monitoramento. Então, você de cara tinha que saber que os dois processos de controle e monitoramento que estão na questão são esses dois aqui. E aí a dúvida que você poderia ter é qual a diferença entre um e outro. Gente, o controle do escopo, ele é feito... Imagine que você tem um projeto e ao longo de todo o projeto, o que vai acontecendo? Você vai gerando o que a gente chama de entregas, tá? O que são as entregas? As entregas são pedacinhos do seu projeto que vão ficando prontos, tá? Pedacinhos do seu projeto. O somatório desses pedacinhos é que dá, né? É que gera no final o seu produto completo. Então, o produto, resultado ou serviço que um projeto gera é a soma de cada uma das entregas que vão sendo geradas ao longo de todo o projeto. Beleza. O controle e monitoramento, ele significa o quê? Nessa área de vencimento de escopo. Eu tenho um processo, deixa eu colocar uma lupa aqui. Ó. Imagina que você tem uma lupa, vamos aumentar essa entrega e analisar uma entrega só. Eu tenho um processo que fica o tempo todo olhando essa entrega enquanto ela está sendo feita, o tempo todo, né? De tempos em tempos, eu atuo aqui ao longo da produção da entrega para saber se ela está sendo feita de acordo com os requisitos. O processo que monitora a entrega enquanto ela está sendo feita é que é o processo de controle, tá? E dentro da área de gerenciamento de escopo, eu tenho um outro processo que vai olhar essa entrega no final, depois que ela está pronta. É o processo de validação. Esse processo de validação, inclusive, é aquele processo em que você tem que envolver o cliente ou alguém que lhe faça às vezes, tá? Por isso a gente chama de validação. Você tem dois processos de controle, tá? Portanto, um que fica olhando a entrega enquanto ela está sendo feita, para garantir que ela está sendo feita, né? Atendendo aos requisitos. E quando o controle se dá por satisfeito, você fala, chama o cliente. Para quê? Para ele vir validar, para ele ver a entrega pronta e falar que era isso mesmo que ele queria, tá? Então veja, aqui o item falou de um processo de controle que vai gerenciar a linha de base, que vai proteger a linha de base, tá? Ao longo da sua produção, ao longo de todo o projeto. A gente está falando aqui do processo de controle, obviamente. Então, letra A é a resposta, tá bom? Beleza, vamos encerrar aqui. Até a próxima.